tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar mais sobre a série de diagnóstico do autismo do meu filho. Na verdade, hoje eu vim contar uma história um pouco chata que aconteceu comigo, mas que eu acho que eu tenho que dividir com as pessoas. Eu tenho certeza que muitas mães passaram por isso também. E, enfim, uma coisa muito complicada, mas que faz parte de toda essa história do diagnóstico do autismo do Theo. Mas antes de eu começar a contar, eu queria pedir, por favor, para você se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. É importante para a gente poder divulgar essa história, chegar em várias pessoas e a gente poder ajudar outras mães, tá bom? Bom, logo depois que a gente passou pelos médicos que não foram os médicos corretos que deram realmente o diagnóstico do autismo do Theo, a gente precisou continuar na cidade por mais um tempo. A gente não sabia que a gente ia se mudar daquela cidade. Como eu falei anteriormente nos outros vídeos, eu vou deixar os cards aqui em cima para vocês do início da história. A gente morava numa cidade muito pequena, que tinha pouca informação e era muito complicado viver numa cidade que a gente não podia buscar muita coisa relacionada ao autismo. Mesmo a gente com a suspeita, a gente não tinha diagnóstico e a gente precisava continuar vivendo a nossa vida. A gente achou que a gente ia continuar morando lá. Então a gente inscreveu o Theo numa creche, tá? Então a gente levou ele pra creche, só que antes de você fazer a matrícula na cidade que eu morava, era uma creche municipal. E antes de você fazer a matrícula, você precisava passar por uma psicóloga, tá? Ela fazia uma entrevista geral sobre você, sobre o seu filho, para poder fazer a matrícula. Quando a gente chegou para fazer a matrícula, estávamos muito felizes, a gente queria que o Theo entrasse na creche, ele tinha 2 aninhos e a gente queria muito que ele desenvolvesse, como tinha sido falado pra gente que ele não era autista, a gente achou que a escola ia ajudar muito, então a gente estava com essa pressa de colocar ele logo. Então a escolinha, né, a creche lá, foi receber a gente para entrevista. Quando a gente chegou na escolinha, a psicóloga começou a fazer muitas perguntas pra gente e a gente respondeu do dia a dia, do Theo e tudo mais. Só que a gente começou a pontuar as coisas que a gente achava importante. Até porque estávamos conversando com uma psicóloga. Quando na nossa cabeça que a gente vai achar que justamente uma psicóloga vai ter algum tipo de preconceito com você, né? Então, a gente foi contar pra psicóloga que o Theo tinha seletividade alimentar, todo mundo sabe aqui, já tem até um vídeo com a live que eu fiz lá no Instagram com uma outra mamãe atípica sobre seletividade alimentar, tá? Então, assim, o Theo tem uma seletividade alimentar muito grande desde muito novo. Então, a gente foi passar isso para psicóloga e aí ela perguntou por quê. A gente falou que a gente estava levando ele no neurologista, no neuropediatra, a gente desconfiava de autismo, mas o neurologista desconfiava de TDAH, que foi o que ele tinha falado pra gente, mas que a fono tinha falado que achava que não era nenhum nem outro, mas era pra gente ficar em observação. Então eu comecei a contar que o Theo ele tinha seletividade alimentar, né, e que também ele tinha problemas de visão, de coisas. Eu comecei a apontar o que a maioria das mães de crianças autistas já sabem como que funciona. Tinha as manias dele e aquilo tudo. Então, a psicóloga começou a ouvir e começou a escrever no cantinho do papel. E aí ela olhou e falou assim, a gente tá encontrando problemas, né? Eu falei, olha, eu não vejo nenhum problema, mas a gente pode tentar conversar. Eu só queria a vaga na creche, só isso. Então a gente acaba se submetendo a certas coisas. Eu tava me submetendo a certas coisas. Eu estava errada nessa época. Eu tinha que ter lutado, brigado, falado na cara dela coisas que eu não fiz. E aí ela falou assim, Priscila, a gente vai ter que ver, porque a gente não tem como fazer um cardápio só pro seu filho, porque eu falei que ele botava muita comida na boca ao mesmo tempo, precisava que a professora ficasse de olho, ela falou que não tinha como ficar uma professora só de olho no seu filho comendo, coisas desse tipo.
Era uma creche integral, então começava das 8 da manhã até 5 da tarde, se eu não me engano. E ele precisaria fazer as refeições lá, incluindo almoço e aquilo tudo, né? O que estava me preocupando muito. Mas a gente achava que isso ia ser bom para o desenvolvimento dele. Ela falou que ela precisava conversar com os responsáveis. Então, nessa fila, tinha essa outra mãe atípica e ela conversou comigo que o filho dela não era autista leve, nem moderado, era mais severo. Então, ela estava muito preocupada, né, com o que iam fazer com ela, com o filho dela também. Eu desejei boa sorte e tudo mais. E a gente não se falou mais. O que aconteceu, sabe o que foi? A creche ligou pra mim pra falar que o meu filho não ia poder frequentar a creche integral, que o meu filho só ia poder frequentar o horário da tarde, porque de manhã e na hora do almoço meu filho não se encaixava no grupo que iria se alimentar. E falaram também que ninguém podia fazer, porque o meu filho, por comer só comida seca, ninguém podia se preocupar em fazer uma comida específica para ele. E que realmente ninguém poderia ficar responsável por ficar olhando ele, né? Foi muito triste para mim eu ter que ouvir isso. Que o meu filho não poderia frequentar, porque o meu filho é autista e ele não se adaptaria à escola, sendo que hoje eu sei os meus direitos e eu sei que a escola que teria que se adaptar ao meu filho, inclusive com uma mediadora exclusiva para ele. Sabe o que aconteceu dessa história? Eu recusei a creche e me mudei de cidade, como eu falei para vocês anteriormente. Quando eu cheguei aqui, que eu comecei a frequentar os institutos e as associações, me envolver com autismo, descobrir o autismo, estudar, fiz o meu curso em psicologia da educação, agora estou fazendo a pós em autismo e estou, mergulhando nesse mundo, eu descobri o absurdo que foi. E sabe o que eu fiz? Eu busquei aquela mãe lá da fila. Eu entrei em contato com pessoas que conheciam ela, busquei, procurei no Facebook e encontrei. E eu conversei com ela, falei, não deixa não, você tem direito a muito mais. Você tem direitos legais, por lei, a uma mediadora só para o seu filho. E ela falou assim para mim, meu filho entrou, ele só vai à tarde. Ele não tem uma mediadora exclusiva, mas ele tem uma mediadora que é a mediadora não, é a assistente da turma que fica ali olhando ele. Mas ele tá gostando muito da escola. Eu falei, que bom. Eu falei, olha, mas corre atrás dos seus direitos, você tem muitos, inclusive a mediadora, porque o filho dela não é leve nem moderado. Acho que ele é moderado, mais para severo, sabe? Ele não tem contato nenhum com um adulto, não pode chegar perto. E então eu não sei mais ou menos onde que ele se encaixava. Mas assim, é uma criança que precisa de atenção. E eu falei pra ela, você precisa correr atrás disso, você tem esse direito. E eu fiz isso por amizade, porque a cidade era tão pequena e eu não sabia se ela sabia dessa informação. Então eu passei, ela agradeceu, amou e tudo mais. Depois disso, quando eu comecei a fazer o curso de Psicologia da Educação, eu fiz uma entrevista com eu quis entrar em contato com a Secretaria de Educação da cidade que eu morava. E eles falaram que realmente eles não tinham mediadora para autistas e que agora não estava contratando, não ia contratar. Enfim, foram assim, curtos e grossos, e é assim que funciona. E aí a pessoa que me atendeu na Secretaria de Educação falou pra mim que mas não tem autista na escola, na creche que você tá falando, a gente só tem um autista, mas ele é muito bem atendido e tudo mais. Eu falei, mas eu tô falando no geral, né? Eu tô ligando pra fazer uma pesquisa no geral. Eu queria saber o que tava acontecendo naquela cidade, né? Então ela virou e falou, como a cidade é muito pequena, vocês sabem o que aconteceu? O fato da minha pesquisa ter sido invasiva, aquela mãe daquela creche me bloqueou e me excluiu. E eu ouvi dizer
que ela não gostou, porque tava tudo bem do jeito que tava. E eu queria mexer. Mas eu não quis mexer. Eu quis só dar pra ela a verdade. Pessoas que não têm a menor noção da amplitude que é. Hoje meu filho tá numa escola que tem sala de recursos, professora de inclusão, e eu sei o que que é. E eu sei que muitas mães passam por isso. Então, se você é mãe, se você passa por isso na escola, se seu filho não tem mediador, se o seu filho já foi recusado na escola, escreve aqui nos comentários a sua história, me manda uma mensagem, segue meu Instagram, vou deixar aqui embaixo meu Instagram. Vamos conversar, vamos se unir e não vamos mais deixar isso acontecer. Tá bom, mães? O vídeo de hoje é esse. Semana que vem tem mais. Um beijo. Ah, gente, eu voltei só pra pedir pra você se inscrever no canal. Por favor. Por favorzinho.